Falar de vôlei, a Joana está aqui. Joana, por que ser líbero? Então, primeiramente por causa da altura. Com a minha altura, futuro no vôlei, sendo outra posição, não teria como. Mas qual é a tua altura? Vamos aproveitar. Eu tenho 1,68. 1,68 m. Mas eu sempre gostei muito de defender e de passar, que são as duas coisas que a líbero faz. E aí, quando eu cheguei na categoria infanto, que na minha época era quando começava a ter a figura da líbero, eu decidi virar líbero e decidi treinar nessa posição. Eu poderia continuar como ponteira, é claro, teria bastante dificuldade, mas eu gostava muito de passar e defender. Então eu optei por virar líbero. Profissionalmente a gente não nota mais jogadores. Qual é a média assim de uma jogadora, uma ponteira, por exemplo, de altura, né? A gente de altura? Não vê mais jogadoras tão baixas, né? É, mais de 1,80 m. Profissionalmente, assim, para ter uma carreira boa, no mínimo mais de 1,80 m. São pouquíssimas que têm 1,75 m que conseguem ter uma carreira. E você concorda com a nossa comparação que a líbero seria a goleira, goleiro é o diferente, do vôlei? Né? Sim, é a diferente, assim. Concordo. A gente está vendo agora imagens que a gente pegou do YouTube, que é tu jogando, né? É. Consegue se enxergar ali? Sim. E tem mais essa semelhança, né? A líbero sempre com a camiseta de camisa diferente, né? Eu sempre achava, assim, a posição é nova, né? Até tu pode dizer isso. Antigamente não tinha líbero, Sim, né? antigamente não tinha. E podia atacar, todo mundo. A líbero não pode atacar, né? A líbero até pode atacar, mas normalmente não ataca, não treina atacando. Mas se ela quiser atacar, tem que ser sempre depois da linha dos 3 metros, que é a demarcação do vôlei. No caso, no fundo de quadra. Mas normalmente a líbero não ataca porque ela não vai para a rede. Sempre que chega a hora dela entrar na rede, ela sai e entra a jogadora especialmente para a rede. E para atacar da linha dos 3, não tendo uma altura, imagina também que seja é mais complicado. E normalmente já tem 2 outras ponteiras que fazem isso, então não é necessário que a líbero ataque. E vamos falar um pouco, fazer esse paralelo de sofrimento das duas profissões esportivas, assim, são os caras que tomam bolada pra caramba, né, cara? Sim. Líbero... E cai. E que vai atrás da bolada, inclusive, né? Faz parte, né? Cai, se joga, se rala. Tem que pegar a bolada, né? Se não pegar a bolada, é gol, né? E por que goleiro, Nilson? Tu era pereba, com pé? Como é que os caras não te escolhiam? Como é que foi? Mais ou menos assim. Meu pai era apaixonado por futebol. O pai, inclusive, faleceu há um mês atrás. Ele era apaixonado por futebol e eu odiava futebol. Obrigado, ele odiava. Daí os caras, botavam na roda e não conseguia driblar e até tentei fazer gol. E daí um dia, vai pro gol. Daí fui pro gol. Comecei com raiva, defendeu com raiva. Pra fazer parceria assim pros outros, assim. E deu certo, comecei a pegar, daí eu fui joguei no Dom Bosco na época, escolinha de base, joguei outras bases por aí. Na época tinha um convênio com o Vasco, né? Daí chegou na época de mandar pra lá, pro Rio de Janeiro, daí aquele velho problema da altura, né? Talvez eu era bom, mas talvez também não tão bom pra... Hoje eu tenho essa consciência, né? Talvez se até tivesse jogado num time aí menor, expressão, quem sabe, assim, porque eu tenho visto cada coisinha, né? E daí depois eu continuei jogando amador, assim, daí até ganhei para jogar algumas vezes. Depois me dediquei mais também ao futebol 7, até porque não tem fator da altura, não é uma coisa tão assim que decisiva. Né? E do futebol 7 é muito legal porque ele é um meio campo e meio salão. Ele não é um salão, mas ele se aproxima. A técnica do goleiro, eu acredito mais a goleiro do campo, assim, de entrada com cama, a queda. É muito bom e tu participa mais do jogo, assim, uma coisa mais legal, porque muitas vezes o futebol tu vai lá, tu perde uma tarde, o goleiro, tu pega um time melhor, tu não vai uma bola no gol e às vezes a que vai tu não consegue pegar, né? A posição muito ingrata, né? Outra coisa que eu vou perguntar para vocês dois a respeito disso, assim, são lesões, né? Ali tá rolando um vídeo teu.
Goleiros e líberos, né? A gente viu, tinha uma imagem do Manga, né? Sempre tem com os dedos todos virados e normal, etc. normal. Tem alguma coisa também de dedo todo. Daqui a pouco a gente dá um detalhe da toma. Não, a toma tá boa, cara. Tá boa. Perto da do Manga tá não, é que o sensacional. Manga... Acontece o seguinte, né? O que acontecia? Ele fraturava e ele era obrigado a jogar. Não Então, tratava... Não calcificava, né? Daí amarrava, jogava daquele jeito e quando ia calcificando tudo errado, né? Ocorre algo parecido com o vôlei? Nas mãos, não. É mais difícil. Nas mãos ocorre mais com as atacantes que bloqueiam, né? Que pegam a bola mais forte. Mas com o líbero, normalmente joelho, costas, por ser... Tu tá sempre caindo, tu tá sempre meio abaixado, tá sempre na posição de expectativa, que eles chamam. Força bastante as costas. Mas mão, assim, não é tanto. Tu sofreu já alguma lesão, assim, que precisasse tratar? Nas costas e tornozelo já, por ter que é muito ágil, né? Aí, mas no tornozelo eu sofri jogando de atacante. O Caco lembra aqui que hoje o vôlei vale com os pés, defesa com os pés. Vocês chegam a treinar isso ou é o último recurso Não, mesmo? é o último recurso. Normalmente é sempre com a mão. Se tiver que ir pro chão para defender com a mão, é com a mão. O pé é o último recurso. Vai no improviso. Vai no susto. Normalmente ninguém sabe usar os pés, assim. Em que atleta tu busca inspiração? Camila Bright, a atual líbero da seleção brasileira, é uma atleta que me inspira muito. Gosto do jeito que ela joga, do jeito que ela comanda a defesa. E ela é uma muito boa jogadora. A seleção, a gente estava falando há pouco, está em pleno Grand Prix, né? No início de Grand Prix, assim, como é que tu avalia, assim, as chances até olímpicas na seleção, que é bicampeã, atual bicampeã olímpica, né? Como é que tu avalias, assim, que nós estamos de vôlei feminino? Não, tem grandes chances, é uma das potências no vôlei, sem dúvida, mas eu acho que tem muito a melhorar, principalmente na recepção, que pecou muito para a China, que foi o último jogo agora que elas perderam de 3-0. A recepção delas não estava muito boa, e quem comanda a recepção é a líbero. Normalmente quem comanda o fundo de quadra, recepção e defesa, é a líbero. Mas tem mais duas com ela que normalmente passam, então não recai sempre 100% sobre ela. Chegou a jogar já vôlei de praia? Sim. Qual é a diferença? É bem grande, bem grande. Vôlei de praia são duas, né, que jogam. Algumas regras mudam, não pode receber de toque, as táticas assim, de ataque são bem diferentes, é muita habilidade, é bem mais habilidade do que força, por exemplo. Muda bastante. E a areia é um fator que pesa muito, porque é bem mais difícil se deslocar na areia do que numa quadra. Desgaste, né? Desgaste muscular é muito grande. E até a exposição ao sol, ao frio, ao que quer que e seja. o vento altera a bola, o tempo de bola é outro, totalmente diferente. O Caco disse que a gente tem umas defesas com os pés ali, pra tu dar uma comentada ali, ver se tu já fez alguma parecida. Fabinha, essa é a Fabinha. Pô, a bicicleta, cara! Essa Meu Deus! Puxada, né? é o último recurso. Isso ela treina, não pode. Não é treino, é no susto. Enquanto a gente vai vendo essas... De novo, Não, isso aí não. Eu não consigo. Isso aí ela joga isso. bola Ela deve praticar também. Isso aí é boleira. Falando de seleção e também de mercado, né? Hoje em dia tu joga na Sojipa, tem 19 anos. Qual que é o caminho pra menina que tá iniciando no vôlei? Daqui a pouco na tua idade tu acha que tu tem que sair do estado? Como é que tu vai bicar um profissional? Qual é o caminho da menina do vôlei hoje? Hoje em dia, no Rio Grande do Sul, se tu quiser te tornar profissional, com certeza tu vai ter que sair do estado. São Paulo é um mercado muito grande pro vôlei. Tem muitos times, lá tu ganha mais visibilidade do que aqui, até porque aqui não tem muitos times adultos, que é depois da minha categoria seria o adulto, tá começando agora. É sub-19, é isso? Não, eu tenho 20, eu completei 20 agora, eu sou sub-21. Mas eu ainda sou juvenil, que é como chamam. E aqui no Rio Grande do Sul tem poucos times que são da categoria adulto, e juvenil só tem o da Sojipa. Então, se tu quiser seguir na carreira do vôlei, normalmente tu vai ter que sair do Rio Grande do Sul. Vai ter que jogar em São Paulo, Minas ou Rio de Janeiro.